E aí, pessoal, estão todos bem? Bom, espero que sim. Então, até agora, em busca de estudar o movimento do nosso ninja vermelho, refletimos sobre alguns tipos de movimento, o MRU e o MRUV, mas sem se preocupar muito em como o movimento começou ou o porquê que ele tem as características que ele tem. Então, para pensar sobre isso, assista o vídeo até o final. Valeu? Para falar sobre as causas do movimento, vamos precisar das leis de Newton. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre elas numa ordem meio diferente. Então vamos lá? Então temos aqui um enunciado. Pode ser que em alguns lugares não se encontre ele exatamente assim, mas para a gente é o suficiente. A primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia, e ela diz o seguinte: todo corpo permanece em um movimento retilíneo uniforme, o nosso MRU, a menos que um agente externo modifique esse movimento. Lembrando que o movimento que a gente caracterizou como MRU é aquele que tem velocidade constante, mesmo se ela for zero. Então você pode encontrar alguns casos como permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mas eu gosto de deixar só movimento retilíneo uniforme para ficar em nossa mente que movimento retilíneo uniforme significa velocidade constante, mesmo se ela for zero, beleza? Então vamos aos exemplos. Imagine uma bola de canhão viajando para a direita com uma velocidade constante, até que algo muda seu movimento. Assim, exatamente. O nosso agente externo que mudou o movimento da bola foi um Shoryuken, mandado pelo nosso ninja vermelho. E para exemplificar o caso em que a velocidade era igual a zero, temos também, ou seja, a caixa estava parada com velocidade igual a zero, até que um agente externo, que no caso foi a nossa bola de canhão, a fez sair voando. Então, para concluir, a primeira lei de Newton, ela diz que uma velocidade, que é um vetor, permanecerá constante a menos que um agente externo faça com que ele mude. Essa mudança pode ser no seu tamanho, ou seja, no seu módulo, certo? Ou também pode ser na sua direção e sentido. Por exemplo, ele pode vir para cá, como também pode fazer isso. Beleza? Dito isso, temos que a velocidade é a grandeza física que classifica o movimento. Ela ser constante vai nos dizer que é um movimento retilíneo uniforme, porque ela não vai variar nem sua direção e sentido e nem o seu módulo. Caso ela varie, teremos um agente externo, beleza? Então agora vamos para a terceira lei. Bom, a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação ou até mesmo princípio da ação e reação, diz o seguinte: toda ação, deixa eu passar aqui, ó. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos que o nosso ninja vermelho solte uma teia e ele puxe um bloco para cima dele. O que vai acontecer? Considerando que eles estão de patins e não há nenhum tipo de resistência ao movimento nessa situação. Assim, a ação do ninja de puxar o bloco gera uma reação do bloco de puxar o ninja também. Isso tudo ocorre através da teia que o nosso ninja mandou. Da seguinte forma, temos aqui o nosso ninja e aqui a teia. Quando ele começa a puxar a teia, ou seja, ele puxa, né, o bloco, a teia leva essa ação até o bloco e o bloco então, por sua vez, começa a andar para a esquerda. Porém, essa ação de puxar o bloco gera uma reação do bloco de também puxar o nosso ninja, certo?
Então os dois, porque agora o ninja também anda para a direita, então os dois vão se encontrar em alguma região. E aí sim vai acontecer nossa explosão. Certo? Então, a ação de puxar gerou uma reação que tem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo jeito que o ninja puxa o bloco puxa o ninja, da mesma forma, na mesma direção, ou seja, como nós conversamos, aqui ó, mesma direção, que no caso é horizontal, porém em sentido oposto. Por quê? Porque o nosso o nosso ninja puxa a caixa para a esquerda e o nosso bloco puxa o ninja para a direita, ou seja, os sentidos estão opostos. Bom, para falarmos da segunda lei, vamos usar essa expressão que está aqui, que é o seguinte: a soma dessa coisa aqui que eu chamei de F é igual a massa vezes aceleração. Para descobrirmos o que é esse F, vamos voltar ao que eu falei sobre a primeira lei, que o movimento teria sua velocidade mudada por uma ação externa. O nome dessa ação externa agora vai ser força, por isso esse F aqui. E note que essa força tem um símbolo de vetor, porque ela é uma grandeza vetorial. Por exemplo, se eu tiver um bloco se movimentando para a direita com uma velocidade v, e eu quiser fazer a velocidade desse bloco aumentar, ou seja, acelerá-lo, eu tenho que aplicar uma força que seja horizontal para a direita, certo? O caso pode ser semelhante se eu quiser freá-lo, eu teria que aplicar uma força, por exemplo, para a esquerda, para ir contra a sua velocidade. Se eu quiser, por outro lado, que essa caixa ande para cima, deixa eu fazer um novo desenho aqui. Então, temos a caixa com a velocidade para a direita, e eu quiser que agora ele comece a andar também para cima, eu tenho que aplicar uma força para cima. E aí ele vai começar a andar, né? Tanto para cima quanto para o lado, vai ter uma velocidade crescendo assim. Agora, aqui na expressão, eu tenho uma soma de forças. O que isso significa? Significa que, se eu tiver Agora vamos usar o nosso exemplo do bloco de novo. Se eu tiver outro bloco aqui e nele tiver três forças, vou chamar essa aqui de F1, essa aqui de F2 e essa aqui de F3, lembrando que todos são vetores, né? Na conta, ou seja, na expressão, está me dizendo o quê? Que o somatório de todas essas forças vai resultar em ser proporcional a essa aceleração e à massa do bloco. Beleza? Deixa eu botar nos outros também. Então, só para ter uma ideia básica do que é essa soma de forças, já que são vetores, nós temos que avaliar que, bom, empurrar o corpo para a esquerda e para baixo é fazer isso ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a soma do F3 com F2 pode ser encarado como isso daqui, ó. Então, vou botar aqui F3 mais F2. Vamos não considerar agora o tamanho da seta, né? Só para poder conseguir ter uma ideia do que está acontecendo. Bom, percebam que no nosso desenho aqui, tanto essa soma aqui quanto o nosso F1 ficaram praticamente na mesma direção, certo? Então, tem uma força para lá e uma bem maior para cá. Sentidos opostos, uma parte da F3 mais F2, está sendo cancelada por esse F1. Vou falar um pouco sobre soma de vetores já já. Então vamos falar um pouco sobre vetores. Para começar, vamos falar sobre multiplicação por um escalar. Porque na nossa expressão, nós temos aqui do lado direito que nós temos um vetor, que é a aceleração, e a massa, que é um escalar, ou seja, uma multiplicação por um escalar. Então, temos aqui o nosso plano, né? E aqui o nosso vetor V que eu coloquei. Eu não coloquei a setinha em cima para não gastar muito espaço aqui e tudo mais. Então, o que seria multiplicar o vetor por uma escalar? Seria mudar o seu módulo.
no sentido de que nós mudamos o seu tamanho. Por exemplo, se eu multiplicar v por 2, ele teria que dobrar de tamanho. Então nós teremos um novo v, que eu vou fazer aqui de vermelho. Ou seja, nós teremos um v, que é o dobro do tamanho do rosinha. E que se eu multiplicasse ele por um valor que fosse, por exemplo, meio, então nós teremos um novo v, que seria aqui, ó, teria mantendo a mesma direção e sentido, aí seria a metade do nosso rosinha. Tá, multipliquei agora por todos os números positivos, né? E isso alteraria o seu tamanho. Bom, a massa, no nosso exemplo aqui, é sempre um valor positivo. Então, para a gente, até aqui já estava bom. Mas, só para a gente analisar e relembrar algumas coisas também, né? Porque nós falamos, se é para frente, vai para trás, muda o sinal. Então, o sinal, por exemplo, multiplicar por menos um vetor, seria fazer com que ele mudasse a sua... o seu sentido. Mas manter-se aqui o seu módulo. Se eu multiplicar por menos meio, por exemplo, eu dividiria por 2, mas também mudaria seu sentido. Tá aqui, ó. Ou seja, multiplicar por escalar mantém a direção. Ó, direção. Mas pode mudar o seu módulo e o seu sentido. Muda o sentido quando temos um sinal de menos e o seu módulo quando multiplicamos por um número maior que 1. Beleza? Tem uma outra questão também sobre vetores, que é a soma de vetores, que talvez seja o mais importante, porque nós temos aqui uma soma de vetores na nossa expressão, né? Então vamos lá. Então, para falarmos sobre soma de vetores, primeiro temos que ter em mente que a soma de um vetor A mais a soma de um vetor B é igual a um vetor C, ou seja, a soma de dois vetores é também um vetor. E por essa soma também ter como resultado um vetor, temos algumas diferenças do que a conta normal que nós fazemos normalmente. Então, para isso, temos aqui o nosso vetor V no nosso plano. E eu vou criar um novo vetor para a gente poder fazer a soma. E esse vetor que eu vou criar vai ser um vetor simples aqui, ó, horizontal, que eu vou chamar ele de, sei lá, vamos chamar ele de W. Então, o que queremos é V mais W, certo? Isso aqui vai ser igual ao X. Eu vou botar X porque normalmente quando a gente quer descobrir alguma incógnita a gente acaba usando a letra X, né? Então a gente pode fazer essa conta da seguinte forma. Podemos pegar as componentes dos vetores e somar. Por exemplo, o V, ele é 1, 2, 3, 4 no X, 1, 2, 3, 4 no Y. Então essas componentes são 4 e 4. O W tem as componentes 1, 2, 3, 4 no X e 0 no Y. Então a soma de V mais W é a soma por componentes aqui, ó. O que vai nos dar que X é igual a 4 mais 4, 8. 4 mais 0, 4. Se quisermos desenhar, ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos lá. 8 no X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 4 no Y. Então essa aqui, esse vetor verde, seria o nosso X. Mas nem sempre nós vamos ter as coordenadas dos vetores bem definidas assim. Vou usar o exemplo da caixa, que é o que vai acontecer normalmente em exercícios de física, que é o seguinte. Por exemplo, temos aqui nossa caixa com um vetor laranja, esse aqui, e um vetor azul, que é esse aqui. E aí, a pergunta é, qual é a soma das forças desses dois vetores, no caso, né? Qual é a soma, qual é a resultante? Bom, se quisermos saber somente a ideia dele graficamente, é só a gente prolongar aqui, ó, e aqui, onde essa linha tracejada é paralela a esse e é o azul paralela a esse. E aí,
o vetor resultante é um vetor que vai ligar daqui até aqui. Basicamente o caso que teve aqui em cima. Pananã, pananã, viu? Porém, para sabermos uma coisa mais com mais detalhes, o que nós temos normalmente é um ângulo. Mais ou menos assim, ó. Então, nesse caso, nós temos um ângulo, certo? Então, qual é a ideia? Eu vou chamar o laranja de L e o azul de A. Só para fazermos esse exemplo aqui. Como vamos fazer a soma desses dois vetores, né? Ou seja, A mais L. Nós vamos fazer pelas componentes, ou seja, vamos decompor elas. Para isso, vamos estabelecer aqui coordenadas, ou seja, um plano que nós vamos criar. Ele pode ser orientado dessa forma, mas também podia estar tortinho assim, ó. Vai a nossa escolha, certo? Então nós vamos decompor em x e em y. Em x, nós temos que o ar em x é ele mesmo, porque ele está todo no x, e o do L é Lx aqui, né? É o módulo do L normal vezes cosseno do ângulo. Lembra aquela historinha do colado com ângulo e o sem ângulo? Então, esse aqui é um x. E o em y. O módulo do vetor azul na parte de x é 0, certo? E o módulo da parte em y do vetor laranja é... Não botei os sinais de vetor, né? É o módulo dele vezes seno do ângulo. Então, nesse exemplo, nós temos o módulo de cada vetor e o ângulo. E com isso nós conseguimos achar as componentes. Então a gente vai fazer a soma toda em x, depois a soma toda em y, e aí vamos achar as componentes desse nosso vetor vermelho aqui. L mais A, vou chamar, que é o vermelho. Beleza? Então a soma do nosso vetor laranja mais azul vai dar o vetor vermelho, nesse formato aqui, com as componentes dadas por esses valores aqui. Então teremos a força resultante. No caso aqui o vetor resultante, mas aplicando o nosso exemplo, teremos uma força resultante. Show? E em alguns casos podem ter mais de duas forças, mas isso não nos impede de fazer a decomposição de todas as forças ou vetores envolvidos, no caso forças, né? E somar todos através dessas componentes. Por exemplo, essa nova caixa aqui que está cheia de vetores envolvidos. Para a gente, esses vetores são forças. O que nós podemos fazer? Nós podemos criar um eixo aqui, ó. Deixa eu só melhorar aqui. Podemos criar um eixo, ó, um y e um x. Lembrando que ele podia ser torto também, poderia ser assim, ó. Beleza? Contanto que aqui fosse um ângulo de 90, beleza? Mas vamos deixar do nosso jeito tradicional, porque nos ajuda a visualizar o problema, né? Então a gente monta aqui nosso eixo. Então aqui é o x, aqui é o y. E depois a gente decompõe. Por exemplo, o laranja aqui vai ter essa parte aqui, que é a parte do laranja em x, e essa parte aqui do laranja em y. O verde vai ter essa parte aqui do verde em x, e essa parte aqui do verde em y. E assim por diante. No final, teremos só vetores orientados na direção x e na direção y. E fazemos a soma considerando positivo todos aqueles que estão para cima no y e os que estão para a direita no x. E no final vai dar uma componente da soma total. Então podemos escrever da seguinte forma: que o somatório de forças vai ser o quê? Na sua componente x terá a soma das forças em x, ou seja,
a componente do laranja no x, componente do azul no x, componente do rosa no x e assim por diante. Beleza? E a parte y também será similar. Somatório das partes em y. E é isso aí. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, deixar o like se vocês gostaram, pessoal. Deixem um feedback de vocês também nos comentários para que eu possa melhorar. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!